Bom dia, pessoal. Aqui é Silas Valadão do Patriotas. Hoje fazem 32 dias desde que o Lula está preso e eu gostaria de contar uma história que nos aconteceu em 2015. Foi no dia 4 de outubro de 2015, foi num domingo, né? E naquele dia eu estava aqui em casa, na minha sala, olhando para a cidade e estava acontecendo ali no Funeral House, na Afonso Pena, em Belo Horizonte, um, um velório, né, de um petista. E, e Deus falou comigo, falou, olha, pega o seu carro, passe na casa de um amigo e vai vocês dois lá para o Funeral House que vocês vão falar com Lula. Eu ouvi aquilo, falei, olha, Deus está falando comigo, eu estou ficando louco. Mas tudo bem, eu peguei e falei, tudo bem, não custa nada, eu vou pegar o carro e vou fazer isso, não sei o que vai acontecer. E eu peguei o carro, passei na casa desse amigo e nós paramos um pouco perto ali do Funeral House e descemos a rua. E quando estava chegando, eu peguei e falei, olha, eu não vou entrar porque possivelmente alguma pessoa aí me conhece e não vão ficar confortáveis comigo, então eu vou esperar do lado de fora, né? Deus disse que eu deveria vir aqui, que nós deveríamos vir, então vai só você que eu vou ficar aqui. E ele pegou e foi, sem saber exatamente o que queria fazer. Mas ele, como sendo um cara muito cristão também, ele chegou e ficou quietinho lá no canto dele, perto de uma porta, sem saber o que fazer. E de repente a porta se abriu e a primeira pessoa que entrou foi o Lula e deu de cara com ele. Quando deu de cara com ele, ele se assustou, olhou para o Lula, estendeu a mão e falou: Lula, você recebeu uma unção, parece que no ano de 2003, alguma coisa assim, e Deus me mandou aqui para retirar essa unção. Então, eu estou retirando essa unção agora, em nome de Jesus. E pronto, soltou a mão do Lula e foi embora. E saiu, foi lá para fora, encontrou comigo. Isso durou menos de 5 minutos entre o tempo que nós chegamos lá e isso ter acontecido. Ele chegou espantado, falou: Olha, você não sabe o que aconteceu e tal. E me contou aquilo. Eu falei: Cara, que loucura, que loucura. E imediatamente nós pegamos e falamos: Olha, vamos embora então, porque já fizemos aqui o que tinha que ser feito. Eu até peguei e pedi para esperar. Falei: Olha, vamos esperar um pouco mais, porque eu acho que ainda falta alguma coisa. E ficamos lá do lado de fora, esperando não sei o quê. E daí chegou um. Eu fiquei até um pouco distante, perto de uma banca de revista, e chegou um deputado do PT e começou a me filmar. Eu não entendia por quê, mas eu inclusive, como não brigo com ninguém, né, fui até simpático com ele e tal, me filmou e tal. Até tentei chegar perto para saber por que ele estava filmando, se ele precisava de alguma coisa e tal. E naquela ocasião, uma pessoa passou com um carro e tinha jogado um monte de papel lá, fazendo críticas ao PT, né, a Dilma na ocasião. Eu não tive nada a ver com isso, nem sabia quem era, né? Mas eles descobriram depois, pela placa do carro, e acabaram identificando quem era. Mas tudo bem, eu fiquei ali durante algum tempo, tentei falar com ele, mas aí eles começaram a me xingar e juntou os assessores ali, devia ter umas 10 pessoas e começaram a me xingar todos em coro. Cantaram para mim a musiquinha de fascista, não sei o que, não passarão, uma coisa assim. E cantavam todos juntos. E eu achava até engraçado, porque era um coro de pessoas me xingando e gritando e não me deixavam nem falar. Eu falei: Gente, deixa eu falar com vocês, vocês não estão me ouvindo. Mas eles não queriam saber, só queriam gritar, porque a tática deles é não te deixar falar, é tentar te tirar do sério e tal, mas acabou que não conseguiram.
E nisso, uma quantidade de jornalistas começaram a fazer fotos, aquela gritaria, e fotografando, gravando, etc. E eu não estava me importando, porque eu não tinha feito nada, né? A não ser, né, o fato de termos ido ali e ter falado com o Lula. E daí eles começaram a xingar, teve um que tirou a camisa, queria brigar e tal. Eu falei, não, não vou brigar com você de jeito nenhum, ninguém vai brigar com ninguém. E aí eu peguei e falei, bom, eu acho que agora está na hora de ir embora, né? Porque eu acho que o que faltava era o registro da situação, porque se eu fosse embora antes, não ficaria registrada a nossa ida naquele local e não ficaria registrado isso que nós fizemos em 2015, dia 4 de outubro. E pegamos e fomos para o carro e eu fui para Caeté, né? Nós fomos para Caeté, a ideia era ir à Serra da Piedade e acabou que não fomos à Serra da Piedade, ficamos ali perto de Caeté, em uma pracinha, e naquela praça, de repente, começaram a me ligar dezenas de jornalistas. Então, me ligaram pessoas do Brasil e do exterior, até a CNN me ligou, porque o pessoal havia feito uma coletiva de imprensa, o pessoal ali do PT fez uma coletiva de imprensa e queriam me processar por alguma coisa, por vilipêndio, por não sei o quê, por formação de quadrilha, por qualquer coisa. E tá, estavam ali os jornalistas que me perguntavam, tá, o que vocês fizeram naquele local? E eu falei, olha, nós não fizemos nada, nós fomos apenas fazer uma oração para o Lula, entregar uma palavra de Deus para o Lula. E foi o que fizemos, né? Eu não queria dizer naquele momento que nós tiramos essa unção do Lula, essa unção de convencer as multidões, né, que ele sempre teve, mas foi o que fizemos, né? E fizemos ali em nome de Jesus mesmo. E a partir daquele momento, desde 4 de outubro de 2015, o Lula parou de ter aquela capacidade de mobilizar e de convencer as pessoas. E desde então ele começou a ser processado, começou a perder os processos, a capacidade de convencer diminuiu e finalmente hoje nós comemoramos 32 dias de Lula preso. Graças a Deus. Digo isso porque o que o Lula e o PT estavam fazendo com o Brasil é o que o Maduro fez na Venezuela e continua fazendo. Aquele povo está passando fome, comendo comida de cachorro. E o Brasil hoje está com 14 milhões de desempregados. Então, graças a Deus, Deus é que está envolvido nisso. A derrubada do PT, do governo, tem uma relação direta com o próprio Deus. Eu acho isso muito bom, né? Eu estive em Brasília, conheci pessoas lá, inclusive algumas pessoas que são aquelas que estão sempre em oração pelo juiz Sérgio Moro, que tem trabalhado na Operação Lava Jato, que graças a Deus tem sido sustentado e conduzido por Deus para colocar essa quadrilha toda na cadeia, né? E eu falei com aquela mulher ali, que é uma pessoa que ora pelo Sérgio Moro, ela me contou algumas situações que ele estava passando, inclusive de perseguições e ameaças, tanto que a família teve que se mudar do Brasil e de que, na verdade, não é fácil ser juiz, sobretudo julgando um caso de tanta importância para o Brasil, e não só para o Brasil, mas também para a América Latina, porque aqueles países comunistas da América Latina que dependem do Brasil, porque levaram muito dinheiro brasileiro para fora e dependem do Brasil para implantar esse projeto comunista de poder na América Latina, e estando ali o juiz Sérgio Moro na frente dessa Operação Lava Jato, ali desses processos, ele é odiado por várias pessoas de vários países. É uma situação muito pesada. E eu vejo que Deus tem conduzido isso de uma maneira muito perfeita. Muito perfeita.
E naquele momento lá em Brasília, eu conversando com aquela mulher, eu percebi que não dá para lutar contra Deus. E as pessoas, essas que estão envolvidas na criminalidade, elas não conseguem lutar contra Deus. E uma coisa que essa mulher me disse é o seguinte: falei, olha, Deus está limpando o Brasil de cima a baixo. E isso tem muito tempo, não foi agora. Isso já tem anos. E naquele momento eu peguei e falei, cara, realmente é isso que está acontecendo. E começou essa limpeza e muitos foram presos e ainda estão sendo presos. A justiça está funcionando. Aqui em Belo Horizonte, em Minas, em Brasília, em Curitiba, no Rio de Janeiro, foram presos dezenas de corruptos. E o Brasil está sendo liberto dessa raça que há tanto tempo tem escravizado os brasileiros e destruído, impedido que o Brasil se torne uma grande nação. Eu peço a Deus e peço a todos que continuem orando, eu peço à igreja que seja mais ativa. A igreja não pode ser omissa. A igreja tem que ser sal. A igreja tem que dar sabor e a igreja tem que participar das decisões políticas e da política que acontece no Brasil. Porque quando a igreja se levanta, quando a igreja decide marchar, as coisas mudam. E só a igreja é capaz de melhorar o Brasil. Não são os políticos que vão fazer um Brasil melhor. O que vai fazer um Brasil melhor são cristãos, são as pessoas que creem em Deus e que buscam a Deus e que pagam um preço para que o Brasil seja liberto das forças das trevas. Porque as trevas estavam dominando o Brasil. As trevas estavam dominando o Brasil. Então eu quero pedir a todos, que são cristãos, que são evangélicos, que creem em Deus, que são católicos e que creem em Deus e que buscam a Deus de verdade, com um coração sincero, com verdade no coração, de maneira justa e verdadeira, que orem pelo Brasil, que se unam pelo Brasil, porque nós podemos fazer desse país uma grande nação, mas precisamos nos esforçar para isso. Não podemos achar que política é uma coisa que não se discute. Esse tipo de coisa é falada por aqueles políticos que não querem que você discuta política. Então não acredite nessas mentiras. Vamos discutir política sim. Nós precisamos mudar esse Brasil. Precisamos baixar o preço das coisas, que aqui está muito caro. Nós podemos fazer isso. Quando eu fundei o Patriotas com alguns amigos, nós fizemos um trabalho de sacrifício, porque nós não temos financiamento de ninguém. De ninguém. Então nós usamos o nosso próprio dinheiro. Eu muitas vezes doei coisas aqui da Gráfica Valadão, que é uma empresa da minha família, e para conseguir fazer as manifestações ali na Praça da Liberdade. Nós usamos o que tínhamos e o que não tínhamos. Então, nós como cidadãos precisamos nos unir para mudar esse país. Nós fizemos um trabalho incrível com o Patriotas e foram poucas pessoas, mas foi com muito esforço e com o favor de Deus, que nos ajudou, que nos instruiu, que nos direcionou, porque muitas vezes eu não sabia o que fazer. E nós falávamos, vamos fazer determinada ação contra a corrupção. Eu falei, tá, vamos, mas nós não temos dinheiro. E muitas vezes apareciam algumas pessoas do Patriotas ou algum amigo que pegava e falava, olha, eu vou ajudar com R$100, com R$200, com R$50. E eu agradeço a todos que nos ajudaram nesses últimos anos, com pouco, mas que foi fundamental, fez toda a diferença para que o Brasil pudesse ser transformado, que nós tivéssemos sucesso nas manifestações. Então eu peço que você, quando você acha que o seu grito não tem importância, ele tem muita importância. Foram muitas vezes que nós fomos ali na Assembleia Legislativa, estava eu e o Júlio
com uma bandeirinha na mão, fazendo manifestação contra o aumento de impostos. E aquilo saía nos jornais, e as pessoas na cidade ficavam sabendo. E às vezes eram 2 pessoas, 3 pessoas. Então, às vezes, poucas pessoas fazem diferença. Então, se você acha que não faz diferença, se você ir para a rua e se manifestar, se você ir na Assembleia Legislativa se manifestar, faz muita diferença. É preciso que você compareça, que você participe. Porque do outro lado, as forças das trevas pagam pessoas, pagam R$ 30 um pão com salame para eles irem lá e falsificarem, fraudarem a democracia. Porque quando você encontra uma pessoa que começa a levantar uma bandeira que ela nem sabe o que está escrito, para defender uma coisa que ela não sabe o que significa, como se ela fosse parte da população, como se ela fosse você. Pessoas pagas levantam bandeiras como se fossem você. E aquilo influencia os políticos a aprovarem leis que você discorda. Então, não permita que isso aconteça, não permita que eles fraudem a democracia, não permita que eles falem por você e que eles mintam como se fosse você. Participe do processo político. Nós precisamos da ajuda da população, precisamos da ajuda da igreja. Deus está trabalhando para livrar o Brasil, mas é fundamental que você, como cidadão, como cristão, como aquele que ama a verdade, é fundamental que você também participe. Seja ativo, porque o sal serve para salgar, e se o sal não serve para nada, ele tem que ser jogado fora. Luz serve para iluminar. Você não coloca a luz debaixo de alguma coisa, você coloca a luz em cima para iluminar a todos. Então, se você é luz, participe. Se você é luz, ilumine. Não fique escondido. Nós não podemos mais ser tímidos, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, sejamos ativos. Não seja tímido, participe, grite pelo que é verdade, defenda o que é honesto, defenda o que é verdadeiro. Nós precisamos, o Brasil precisa, os brasileiros precisam que os cristãos, que aqueles que amam a Deus e amam a verdade, se manifestem e passem a ser luz e passem a ser sal nesse Brasil. É isso aí, é o recado que eu queria passar para vocês hoje. Agradeço a participação de todos, agradeço a ajuda de todos, em todos esses anos de dificuldades que nós passamos e em que fomos tão perseguidos. Muitas vezes pessoas vieram aqui filmar a minha casa, vigiar a minha casa, deixando carros aqui parados em frente à minha casa, com o motor ligado, vigiando a casa da gente. Fomos seguidos na rua. E passamos essas perseguições, tanto do ponto de vista natural, político. Eu, por exemplo, fui processado pelo PT por uma coisa que eu nem estava presente no local. Essa é a maneira que eles usam para intimidar. Processam você e te fazem gastar dinheiro para você desistir de defender o país. Mas eu não desisti. Eu paguei o advogado, a justiça ainda está na justiça esse processo, mas não há como o PT ganhar porque é uma acusação absurda. E há também as perseguições que acontecem do ponto de vista espiritual, porque muitas vezes eu ando na rua e algumas pessoas que nem me conhecem começam a me xingar e falar coisas absurdas. Da última vez que eu estive aqui na Praça Santa Teresa, um cara começou a fazer coisas esquisitas na rua, começou a cuspir na rua em forma de triângulo, fazendo um triângulo, e começou a me xingar, e depois falou: a minha panela está cheia de bico e pescoço, como se fosse uma macumba que tivessem feito para mim. Outra vez, lá na Assembleia Legislativa, embaixo, no restaurante que tem ali embaixo, no Vecchio, eu parei ali, porque eles são clientes meus, eu parei
E uma pessoa, um homem de rua, começou a me xingar. Ele me xingou de filho da puta, desgraçado, se eu pudesse eu te matava aqui agora, e entre várias coisas, foram muitos xingamentos. E depois no final ele pega e fala a mesma coisa que o outro. Minha panela está cheia de bico e pescoço. Pessoas diferentes em locais diferentes. Essas coisas não são por acaso. O mundo espiritual nos odeia porque nós temos trago luz e nós temos feito coisas, um trabalho para libertar o Brasil. O Brasil estava caminhando para as trevas, para a destruição, assim como está hoje a nossa vizinha Venezuela. Então Deus tem nos dado uma chance de mudar o Brasil. Então não vamos desperdiçar isso. Deus está trabalhando conosco e eu peço mais uma vez, você que é cristão, seja luz, faça diferença, mude esse Brasil, dê sabor para esse país. O Brasil precisa de você. É isso aí, um abraço, obrigado e até a próxima.